O silêncio que dói. Espírito Santo, que o silêncio de Deus revele a cura da minha alma cansada. Existem momentos em que oramos com todas as forças. Falamos, choramos, insistimos. E tudo o que recebemos como resposta é o silêncio. Não é um silêncio vazio. É um silêncio que pesa. Um silêncio que aperta o peito e faz a alma questionar se Deus ainda está ouvindo. Talvez hoje você esteja exatamente assim. Cansado por dentro. Com o coração sobrecarregado por batalhas que ninguém vê. Você ama Deus, confia nele, mas sente que o céu ficou quieto demais. E esse silêncio dói porque você não está distante de Deus. Pelo contrário, você está perto demais para fingir que não sente. Há silêncios que não vêm para punir, vêm para tratar. Há pausas de Deus que não são rejeição, são preparação. O Espírito Santo age de forma profunda quando tudo parece parado. Enquanto você espera respostas, ele está tocando feridas antigas. Enquanto você sente cansaço, ele está fortalecendo raízes. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está trabalhando dentro de você. Esta primeira parte é um chamado para você não fugir do silêncio. Não lutar contra ele, mas permitir que Deus comece a revelar algo maior. Porque antes da restauração visível, vem a cura invisível. Quando Deus se cala, ele desce mais fundo. Quando o silêncio de Deus permanece, algo dentro de nós começa a emergir. Pensamentos que estavam escondidos. Dores que foram empurradas para o fundo da alma. Cansaços que nunca tiveram espaço para respirar. O silêncio revela o que o barulho escondia. E é exatamente aí que o Espírito Santo começa a agir com mais precisão. Deus se cala não porque se afastou, mas porque está nos levando para um lugar mais profundo. Um lugar onde não existem mentiras. Onde não adianta fingir força. Onde a alma se apresenta do jeito que está, cansada, ferida, necessitada. Talvez você esteja esperando uma resposta externa, mas Deus está produzindo uma transformação interna. Talvez você queira sinais, mas Deus quer raízes. Raízes fortes não crescem no barulho, crescem no silêncio da terra. O Espírito Santo não tem pressa. Ele trabalha no tempo da cura, não no tempo da ansiedade. Enquanto você pergunta até quando, Senhor? Ele está dizendo, confia, eu estou cuidando. O silêncio não é castigo. É um convite para descansar nos braços de Deus. E permitir que Ele faça o que só Ele pode fazer. A palavra nos lembra em Bíblia Sagrada. O Senhor pelejará. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu confio mesmo no silêncio. A cura começa onde ninguém vê. Enquanto tudo parece quieto por fora, Deus está se movendo por dentro. O silêncio não é o fim do processo, é o início da cura. É no lugar onde ninguém aplaude, ninguém vê e ninguém entende, que o Espírito Santo começa a restaurar a alma cansada. Há dores que não se resolvem com respostas rápidas. Há feridas que só cicatrizam quando Deus toca com delicadeza. E o silêncio é o ambiente onde Ele trabalha sem interrupções. Talvez você tenha aprendido a ser forte o tempo todo. A não demonstrar fraqueza, a seguir mesmo esgotado. Mas diante de Deus, não é a força que cura, é a rendição. O Espírito Santo entra nos lugares esquecidos da alma. Ele toca memórias antigas. Ele visita lágrimas que você nunca conseguiu explicar. Ele cura cansaços que não são físicos, mas espirituais e emocionais. Deus não está atrasado. Ele está sendo preciso. Nada do que você sente passou despercebido no céu. Cada noite difícil, cada oração sem resposta, tudo está sendo usado para sua restauração. Às vezes, Deus silencia a voz ao redor, para que você consiga ouvir a voz dentro. A palavra nos lembra em Bíblia Sagrada. Ele sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Salmos 147, versículo 3. Se você crê que Deus está curando o que ninguém vê, escreva: Espírito Santo, toca minha alma. Quando o cansaço vira entrega, chega o momento em que a alma não consegue mais lutar, não por falta de fé, mas por excesso de peso. Você tentou ser forte, tentou continuar sorrindo, tentou seguir sem parar, mas o cansaço foi se acumulando em lugares invisíveis, até que o silêncio de Deus deixou de ser confuso e passou a ser um convite para parar, para soltar o controle, para descansar nos braços do Pai. O Espírito Santo não exige força, ele pede entrega.
Porque é quando você se rende que Deus começa a agir com mais liberdade. O cansaço que você sente não é fraqueza. É sinal de que você carregou mais do que deveria. E Deus nunca pediu que você suportasse tudo sozinho. No silêncio, Deus retira o peso que não é seu. Ele ensina a confiar novamente. Ele troca a ansiedade por paz, medo por esperança e exaustão por descanso. A entrega não é desistência. É confiança madura. É dizer sem palavras: Senhor, eu não consigo, mas sei que Tu podes. E quando essa entrega acontece, o Espírito Santo começa a renovar forças que você achava que nunca mais voltariam. A palavra declara em Bíblia Sagrada: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Se hoje você escolhe descansar em Deus, escreva: Eu amo a Ti, Senhor. O silêncio que renova. Depois da entrega, algo começa a mudar. Não é imediato, não é barulhento, mas é real. O silêncio que antes doía, agora começa a acalmar. A alma, antes agitada, passa a respirar novamente. O Espírito Santo age de forma suave, como quem reconstrói sem pressa. Ele não apaga sua história, mas restaura cada dor. Nada foi em vão, nada foi perdido. Deus não desperdiça lágrimas. Cada oração feita em silêncio, cada noite de espera, cada suspiro cansado, foi recolhido pelo céu. Você pode não perceber agora, mas forças novas estão nascendo dentro de você. Não a força do desespero, mas a força da confiança. Não a força de quem corre, mas de quem permanece. No silêncio, Deus te ensina a descansar, sem sentir culpa, a confiar sem ver, a esperar sem se desesperar. O Espírito Santo renova de dentro para fora. Ele troca o peso por leveza. Ele devolve a esperança. Ele prepara sua alma para o próximo passo. A palavra nos garante em Bíblia Sagrada: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, versículo 31. Se você crê que Deus está renovando suas forças, escreva: Eu espero no Senhor. Quando a esperança volta a respirar, mesmo sem perceber, algo já mudou dentro de você. A dor não grita como antes. O medo já não domina cada pensamento. E a esperança, que parecia apagada, começa a respirar novamente. Ela volta devagar, quase tímida, como uma chama pequena que resiste ao vento. Mas é real. O Espírito Santo não traz uma esperança ilusória. Ele traz uma esperança firme, fundada na certeza de que Deus nunca perdeu o controle. Ainda que o cenário não tenha mudado, o coração começa a se fortalecer. Você entende que o silêncio não foi abandono. Foi cuidado. Foi proteção. Foi Deus te preparando para suportar aquilo que antes te destruiria. Há processos que só fazem sentido depois. Há dores que só se explicam com o tempo. E há silêncios que se revelam como provas de amor. O Espírito Santo sussurra a alma cansada: Continue. Permaneça. Eu ainda estou aqui. E essa certeza muda tudo. Porque quem sabe que Deus está presente, não desiste no meio do caminho. Descansa. Confia. Prossegue. A palavra declara em Bíblia Sagrada: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmos 42, versículo 11. Se a esperança está voltando ao seu coração, escreva: Minha esperança está em Deus. O silêncio que fortalece por dentro. O que antes parecia fraqueza começa a se revelar como força. Não há força que grita, mas há que sustenta. Não há que impressiona, mas há que permanece firme quando ninguém vê. O silêncio de Deus não te quebrou. Ele te fortaleceu por dentro. Ele te ensinou a confiar sem depender de sinais, a crer sem precisar de explicações, a permanecer mesmo quando tudo pedia desistência. O Espírito Santo constrói uma fé madura, uma fé que não se baseia em emoções passageiras, mas em convicções profundas. Uma fé que aprende a descansar, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Você não saiu desse processo do mesmo jeito que entrou. Algo mudou, algo se firmou, algo se fortaleceu. Agora, quando o silêncio chega, ele já não assusta como antes. Porque você sabe, Deus está trabalhando. Há uma força silenciosa sendo gerada em você.
Uma força que não depende das circunstâncias. Uma força que nasce da comunhão, da entrega, da confiança total em Deus. E essa força vai te sustentar nos próximos passos, nas próximas decisões, nas próximas batalhas. A palavra afirma em Bíblia Sagrada. Se você sente que Deus está te fortalecendo no silêncio, escreva: sou forte no Senhor. O descanso que a alma encontra em Deus. Depois do fortalecimento, vem algo precioso. O descanso. Não o descanso do corpo apenas, mas o descanso profundo da alma. É quando o coração para de se agitar, quando a mente para de acelerar, quando a ansiedade perde a voz. E o silêncio, que antes assustava, se transforma em abrigo. O Espírito Santo ensina a descansar em Deus, sem precisar entender tudo, a confiar mesmo quando o caminho ainda não está claro, a repousar sabendo que Deus está cuidando do que você não consegue controlar. Esse descanso não significa ausência de problemas. Significa a presença de Deus no meio deles. Significa saber que, mesmo se tudo não se resolver agora, você não está sozinho. Há uma paz que não vem das circunstâncias, mas da presença. Uma paz que guarda a mente e o coração, mesmo em dias difíceis. E quando a alma descansa, ela se cura mais rápido. Ela se fortalece melhor. Ela aprende a esperar sem desespero. O silêncio se torna sagrado. O coração se aquieta. E Deus reina. A palavra nos assegura em Bíblia Sagrada: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, versículo 8. Se sua alma encontra descanso em Deus hoje, escreva: minha alma descansa no Senhor. Há restauração que começa a aparecer quando a alma descansa. A restauração começa a se manifestar, não como um milagre repentino, mas como uma reconstrução firme e verdadeira. Você percebe que já não reage como antes. O que te tirava a paz agora encontra um coração mais estável. O que antes gerava medo agora encontra fé. O que parecia insuportável agora é enfrentado com confiança. O silêncio cumpriu seu propósito. Ele te ensinou a ouvir Deus de outra forma. Não apenas na resposta, mas na presença. Não apenas no que Ele faz, mas em quem Ele é. O Espírito Santo alinhou emoções, organizou pensamentos, restaurou áreas que estavam quebradas há muito tempo. Talvez tudo ao redor ainda não tenha mudado, mas você mudou. E quando o interior é restaurado, o exterior, no tempo certo, também será. Deus nunca se atrasou. Ele estava te preparando para sustentar aquilo que você tanto pediu. O silêncio foi o terreno. A espera foi o processo. A restauração é a promessa. A palavra declara em Bíblia Sagrada: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Se você crê que Deus está restaurando sua vida, escreva: minha restauração vem do Senhor. O silêncio cumpriu sua missão. Se você chegou até aqui, é porque o silêncio não te destruiu. Ele te transformou. O que começou como dor, termina como maturidade espiritual. O que parecia abandono, se revela como cuidado profundo. O que soava como ausência, era, na verdade, Deus trabalhando em você. Agora você entende. O silêncio de Deus não foi o fim da sua história. Foi o capítulo onde sua alma foi curada, onde sua fé foi fortalecida, onde sua esperança foi restaurada. O Espírito Santo te conduziu passo a passo. Ele te sustentou quando você achou que não conseguiria. Ele te renovou quando suas forças acabaram. Ele te ensinou a descansar, confiar e permanecer. E daqui para frente, mesmo quando o silêncio voltar, você não terá medo. Porque você sabe: Deus está presente. Deus está cuidando. Deus está agindo. Sua alma não está mais cansada como antes. Ela está mais firme, mais sensível à voz de Deus, mais preparada para viver o que vem adiante. O silêncio cumpriu sua missão. Agora, a paz governa, a fé permanece e a esperança floresce. A palavra sela essa jornada em Bíblia Sagrada. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Se você crê que Deus completará a obra na sua vida, declare: Deus está restaurando minha alma. Amém.